Boa noite a todos. Sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos no nosso 7º encontro sobre o estudo do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Esse livro é um pouco complexo, né? É muito rico em reflexões e, com certeza, pelo que eu tenho observado, a gente ainda acaba demorando um pouco em cada capítulo. Tá? Então, por mais que eu já tenha tentado fazer rapidamente cada capítulo, realmente está um pouco difícil. Tá? Então, eu vou fazer algumas aulas do mesmo capítulo, tá? Mas nós vamos chegar até o final desse livro, embora eu permaneça aí algumas aulas no mesmo capítulo, alguns mais e outros menos, tá bom? Mesmo porque não vale a pena a gente deixar para lá algumas reflexões que são tão importantes para o nosso crescimento e para fortalecer todos os conceitos que foram trazidos até agora, né? Então, desde a introdução, nós temos visto muitos conceitos bem profundos, tá? Que para nós, muitas vezes, parecem até bem difíceis de serem assimilados, compreendidos, trazidos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, mas que com a repetição dessas reflexões em alguns momentos aí do estudo, no decorrer do livro, isso tudo vai ficando mais palpável para a gente. Para de ficar tão abstrato, para ser algo que a gente possa carregar na nossa vida, para que isso seja um benefício para a nossa caminhada, para a nossa evolução, tá? Para que a gente entenda alguns aspectos da nossa própria vida e aspectos da vida em geral, que existe em nosso entorno. Então, eu posso dizer que o maior objetivo ao estudar esse livro é ter uma nova visão, buscar o menor sofrimento, porque sofrimento ele vai acontecer na nossa vida, mas não é só com o sofrimento que a gente vai aprender, a gente vai ter as nossas lições, né? Aquelas lições que vão nos levar, que vão nos conduzir ao nosso aprendizado, à nossa melhoria como seres. Muitas vezes, ao observar as dificuldades do outro, nós trazemos para a gente a lição. Então, aprender com o outro também é muito importante. Economiza sofrimento. Quanto mais nós pudermos ser exemplos para todos aqueles que nos cercam, mais a gente vai trazer condições, né, para todos aqueles que estão ao nosso redor de sofrer menos. Mais a gente vai trazer condições a nós mesmos para sofrermos menos. E isso que é interessante. Isso é ser solidário, não só com os outros. Isso é ser solidário com a gente mesmo. É ter solidariedade consigo mesmo. E nós precisamos. Nós percebemos com esse estudo que a nossa mente ela nos causa muito sofrimento. Mas isso é algo que ela pensou em fazer, não, vamos causar o sofrimento. Esse é o objetivo da nossa mente? Não. A mente é algo impressionante. Ela aprende muito rápido. E quando a gente deseja algo, ela trabalha para que esse algo para nós aconteça. E se a gente começa a ter problemas emocionais, questões emocionais, que fazem com que a gente tenha ansiedade, o que a mente faz? Ela procura retirar essas causas que vão trazer ansiedade para a gente. Aí entra aquela questão, né, da gente não ir adiante para fazer algo, a gente se auto-sabotar, né, da gente ter medo
e não fazer tal coisa, por quê? Quem está fazendo isso? É a nossa mente. Ela está buscando nos trazer conforto. E por que eu estou falando tudo isso? Porque essa parte aqui do estudo do segundo capítulo, né, que nós vamos continuar aqui, vai trazer isso para a gente, vai trazer algumas reflexões sobre esses pontos, tá? De como a nossa mente ela acaba buscando melhorar a nossa vida. Na nossa mente, tudo isso está certo. Essa forma de agir, essa forma de trazer, né, as nossas decisões, essa forma de gerar aí as nossas decisões que são bem equivocadas, isso que é o certo. Não é enfrentar, por exemplo. Enfrentar não é uma coisa confortável. Ir para o enfrentamento. Confortável é não ter aquele problema. Confortável é fugir do problema. É ficar na paz. Isso é confortável. A mente vai trazer isso. E quando a gente tem consciência disso, nós podemos trabalhar melhor a nossa mente. Explicar para ela, adestrar essa mente, para que ela trabalhe sim para o nosso objetivo de alma. Mesmo que tenha uma certa dificuldade, mesmo que tenha dor ali, às vezes a gente precisa viver aquilo, viver aquela dificuldade, ter aceitação. Porque ali se encontra, às vezes, a nossa libertação. E toda vez que a gente foge para não sofrer aquela dor, a gente foge, nós estamos nos aprisionando cada vez mais, nos enredando nas nossas emoções. E parece tão incrível, porque essas emoções, elas vão sendo fortalecidas, né? Essas emoções que a gente vai gerando, que são tóxicas, elas vão sendo fortalecidas, ao mesmo tempo que elas querem explodir. Então a gente fica naquela guerra. Se a gente vai, a mente quer trazer de volta para o confortável, né? Para a zona de conforto. Se a gente fica, a gente também não está feliz. Porque lá no fundo a gente sabe que a gente tinha que ter ido. E a gente é infeliz também. E a gente sofre. E aí a gente começa a gerar outras coisas, né? Outras emoções. Outras dificuldades internas. E tudo isso vai se agigantando cada vez mais. E vai causando mais e mais sofrimento. Então, esse capítulo, ele vai falar de não criar mais dor no presente. Como a gente faz para não criar mais dor ainda? Se a gente vai viver algo, enfrentar algo que é dolorido, nós vamos vivenciar uma dor. Mas se a gente foge de vivenciar uma dor, será que a gente não está criando uma dor maior ainda? Então, essa é uma pergunta que eu vou deixar aqui, para cada um refletir aí no decorrer desse capítulo, ou melhor, dessa parte do capítulo, né? Então, a dor, ela sempre estará presente, mesmo porque nós temos aí no nosso inconsciente um vasto conteúdo que não é de agora, tá? Já foi gerado há muito tempo, que já pode ter sido gerado de outras existências, trazidos para agora, para essa existência, né? Então, nós já temos um grande conteúdo que já causa dor. E nós vamos ter que vivenciar isso. Nós sabemos também que a gente vai atraindo tudo aquilo que a gente está emanando para fora de nós. Por isso que a gente emana, a gente acaba atraindo situações. Por que a gente atrai? Porque o universo é algo inteligente, né? Ele vai trazer aquilo que a gente precisa vivenciar. Então, mesmo que a gente queira deixar lá na zona de conforto, eu estou bem aqui agora, existe uma emoção que está ruminando ali dentro, né? E está gerando energia.
E essa energia que a gente está colocando aí para fora, ela vai atrair as situações para a gente viver justamente aquilo que a gente fica fugindo. Então, quanto mais a gente foge, mais a gente vai vivenciar aquilo que a gente mais teme. E isso é complicado. Realmente é complicado. Tá? Então, quanto mais cedo nós começarmos a aceitar, né, as nossas dores e as situações que a gente precisa passar, com força, com coragem, usando as ferramentas que a gente tem, quanto mais nós aceitarmos a nossa sombra, ou as nossas sombras, quanto mais nós acolhermos essas sombras, entendermos que as sombras, elas estão aqui para nos ensinar. Na verdade, é isso. Quando a gente não aceita o contexto da dor, é como se a gente não aceitasse as nossas sombras, tá? Então, e esse é um caminho certo, tá? Existe um contexto na nossa vida. Esse contexto da nossa vida, nós estamos vivenciando esse contexto por conta de tudo que a gente vai atraindo. Por exemplo, nós vivemos no Brasil. O Brasil, ele tem esse aspecto, né? Esse aspecto físico, social, econômico, político, dessa forma aí que é o Brasil. E nós nascemos aqui. Nós estamos no mesmo lugar onde todos esses outros habitantes aqui do Brasil estão, e é um karma coletivo que existe aqui. Cada estado tem um karma coletivo. Nós vivemos em São Paulo, tem um karma coletivo. As pessoas certas estão em São Paulo. Não é algo aleatório. Nós fomos atraídos a viver nos locais onde nós vamos encontrar as melhores condições para desenvolver as nossas capacidades, competências, para um lugar onde vai nos dar a chance de resolver as nossas questões que estão ali pendentes, a nossa parte emocional, que vai trazer o crescimento para o nosso espírito. Então, nós estamos vivendo num local que é o local certo, e nós estamos dentro de um país que também tem um karma coletivo. Então, nós não iríamos estar na Europa, por exemplo, porque lá não vai ser o local melhor para a gente poder evoluir, pelo menos nesse momento, com aquilo que a gente precisa fazer. Então, nós estamos no lugar certo, não é verdade? Não existe dúvida quanto a isso. Então, a gente aceita. A gente aceita que nós temos que passar pelo que a gente está passando. E para de ficar criticando tanto, julgar tanto, né? Julgar as coisas, as pessoas, o que acontece com a nossa vida. Então, o julgamento é como se fosse uma resistência, é uma não aceitação do que acontece na nossa vida, do contexto em que nós vivemos. Então, esse contexto, ele precisa começar a ser aceito, porque nós mesmos atraímos esse contexto para a nossa vida. E não apenas em um momento nas nossas vidas aí, são vários momentos que nós vivemos e nós fomos atraindo esse tipo de contexto. Agora, o que fez com que eu atraísse esses contextos? Né? No macro e no micro também, aqui na minha vida, no dia a dia aqui. O que foi que fez com que eu atraísse esse contexto? Minha parte interna. Eu não sou uma vítima. Porque se eu disser que eu não pedi nada disso, o que eu estou dizendo? Que eu sou uma vítima. E nós partimos do princípio que nós não somos vítimas. Não somos vítimas. Todos nós somos responsáveis por tudo que a gente causa e por todas as consequências que chegam até nós. Não é verdade? Não é isso que a gente vive aprendendo, inclusive, né, dentro da doutrina espírita, por exemplo?
A gente ouve direto. Então, esse é o contexto. E esse contexto vai remeter às nossas emoções internas, ao que a gente é dentro, aqui no nosso íntimo, tá? E se eu sei que esse contexto, ele está aí porque eu preciso dele, porque eu gerei ele, o que eu vou fazer? Eu vou para dentro. Eu vou buscar o que causou isso. E isso é o quê? Abraçar as sombras, aceitá-las, trazê-las aqui. Parar de querer esconder o que a gente tem aqui dentro. Então, cada um sabe de si mesmo. Eu sei de mim, cada um de vocês sabe de vocês mesmos. Só nós mesmos podemos fazer essa viagem interior para ir aos poucos, não é de um dia para o outro, é aos poucos, entendendo o que gerou tudo isso, essa nossa realidade. E conforme a gente vai entrando em contato com as nossas sombras, elas vão nos mostrando por que nós chegamos nesse estado, nessa situação. E aí, essa é a chance da gente começar a mudar aspectos que tem dentro de nós. Mudando aspectos, não só de forma exterior, né? Não só por fora, para todo mundo ver. Mas a gente tem que sentir. A maior proposta desse livro é sentir. O sentir é tudo para nós. Porque o nosso espírito, o nosso eu aqui, interior, o verdadeiro eu, ele não mente, ele traz a verdade para nós. Diferente do falso eu, que é aquele criado pelo ego, aquele que quer mostrar apenas, que vai lá, deixa eu dar a sopa, tudo bem, que maravilhoso. Mas vai lá, dá a sopa para os pobres, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer caridade, que maravilha. Já parou para olhar para você mesmo, como você é no dia a dia, como você julga as pessoas que estão ali, como você se julga, como você se trata, já parou para fazer isso? Então, enquanto a gente não olhar para nós mesmos, com esse olhar amoroso, nós estamos olhando para fora e acabou. Não vamos sentir de verdade. Nós não vamos dar voz ao eu verdadeiro. E aí vai ficar difícil a gente entender esses conceitos. Não vamos entender esses conceitos. A gente só vai entender esses conceitos quando a gente abaixar a bola, olhar para o nosso interior de forma amorosa e dizer, sim, eu preciso mudar sim. Tem muita coisa que eu preciso mudar mesmo. Né? Como que eu posso aprender isso? O que o ego diria? Não, você vai me falar isso, eu já sei tudo. O eu interior não. Ele não vai fazer isso. É diferente. Essa é a verdadeira humildade, né? Não é aquela falsa humildade. Nós aprendemos com as sombras. Elas vão nos ensinar. E a não aceitação, isso é bom a gente guardar muito bem dentro de nós. Para a gente sempre lembrar. A não aceitação é a maior geradora de dor. Dor sem sentido. Porque é dor que não faz sentido para nós. A gente não sabe por que a gente está sofrendo. Daí a gente pensa o quê? Que a gente é uma vítima. Fulano causou isso para mim. Tudo que tem no externo é que causou. A gente é vítima. E aquilo que eu já expliquei agora há pouquinho. É uma bola de neve. E a nossa dor cada vez maior. Chegando num ponto da gente ter aquela ansiedade, né? Aquela tristeza gigantesca, aquelas depressões. E a gente nem sabe por quê.
Porque simplesmente a gente não olha para dentro, a gente só olha para fora. E a gente não aceita. A gente não aceita o que aconteceu com o outro ali. Às vezes é da nossa família, que a gente gosta, a gente ama. E a gente não aceita. A gente acha que nós sabemos o que é bom para outra pessoa. A gente não sabe o que é bom nem para nós, porque a gente não costuma olhar quanto dirá para uma outra pessoa. Não é? Então, são várias coisas que, enquanto a gente continuar nesse jeito antigo de ser, porque isso é um jeito antigo, essa é uma proposta nova. Enquanto a gente ficar com o pé lá no antigo, nós vamos gerar dor, dor, dor e pronto, e mais dor. É isso. E a não aceitação vai trazer essa nossa resistência. Então, a gente tem resistência. Eu não aceito. Eu não aceito isso. Eu não aceito aquilo. A vida é dura. A vida é dura comigo. Olha eu agora. Ah, mas eu queria ver se você tivesse a dor que eu tenho. Queria ver se você tivesse na minha situação. Você ia estar falando assim? Ah, você está falando isso porque você tem, sei lá, você tem carro. Ah, você está falando assim porque você tem dinheiro na conta. Percebem? Como nós somos cheios de justificativas e a gente acha que está tudo bem porque a gente está justificando. A gente não, a nossa mente, né? Ela está justificando. Ela quer manter a gente nessa zona de conforto. Imagina que a gente vai dizer, não importa nada que tá ali, ó. Não, não importa, eu não quero nem saber. Ah, foi fulano fez, então não quero nem saber. Deixa eu ver eu aqui. Em que momento que eu atraí essa situação? Em que momento que eu atraí essa pessoa? Esse emprego? Quando eu atraí esse emprego? Em que momento? É fácil de descobrir? Eu vou dizer assim, com a mente é difícil. Nós não vamos descobrir com a mente, porque a mente está em outra vibe, né? Outra. A mente, não conte com ela para isso. Não é algo racional. É algo que está além da mente. Se a gente acredita em Deus, na consciência cósmica, como a gente pode duvidar que esse Deus que está aqui dentro de nós, não somos nós o Deus, mas Deus está dentro de nós. Nós não fomos criados por Ele. O que é um pai, uma mãe e um filho? O filho é o quê? Tem partes do pai e da mãe. Não é isso? Se a gente é filho de Deus, nós temos partes de Deus. E aí? O que a gente faz com isso? Como que a gente pode duvidar dessa consciência que nos criou? Que é perfeita. Deus nos criou. E essa perfeição está aqui dentro da gente. Aliás, o nosso caminho, nós estamos destinados, grandes estudiosos, grandes personalidades aqui do nosso mundo material, que foram altamente influenciados espiritualmente, guiados para trazer conteúdos para nós aqui, trouxeram isso. O nosso caminho real não é ter uma casa, não é ter um carro, não é ser rico, não é ser top nas redes sociais, não é ter um emprego chique, não é ganhar rios de dinheiro. Não. O nosso verdadeiro destino, já que a gente sabe que não existe destino, a não ser esse, é entrar nesse fluxo do universo e voltar para a nossa origem. Isso a gente já estuda quando a gente vai lá estudar sobre os 7 corpos, esse trajeto de quando a gente veio aqui
desse plano material, e o nosso caminho inverso, aí, o nosso caminho de volta para a origem, para a nossa essência, para a essência divina. Esse é o nosso caminho. Então, tudo aquilo que a gente acha muito certo para nós aqui, que a gente entendeu tudo, né? A gente entende sempre tudo. A gente sabe por que está acontecendo as coisas com a gente sabe tudo. Os nossos motivos, é isso, é aquilo, a gente sabe. Não tem nada a ver com os objetivos divinos. Às vezes, a gente acha que, eu sou tão bom, isso é injusto. Por que eu, que sou tão boa, né? Sou tão uma pessoa bondosa, não matei ninguém. Por que eu tenho que passar tudo isso? Essa vida é injusta. Às vezes, quem traz isso para nós não está pensando nisso, dessa forma como a gente está pensando. Aliás, eu estou falando como se fosse uma pessoa, né? Tá vendo como a gente é? Não é uma pessoa, é uma consciência cósmica. Então, o que se dane esse negócio de ganhar dinheiro? Ai, porque tá andando a pé. Nada disso importa. O que importa é que essa lição dura aí, essa a grande riqueza que vai fazer você caminhar naquele caminho ali que vai te levar lá, naquele ponto da evolução, que vai fazer com que você perca menos tempo. Aprenda finalmente, agora sim você vai aprender. Ficou sei lá quantas vidas batendo o pé na mesma questão agora vai. Porque assim, né, conforme a gente vai repetindo, a coisa vai intensificando. Até chegar um ponto que a nossa prova, né, a nossa lição, ela é dura mesmo, dura. Porque se não for assim, nós vamos ficar mais quantas vidas empacados. Então, os motivos divinos não são os mesmos motivos que os nossos motivos mesquinhos. Nós temos motivos mesquinhos, pequenos, migalhas, perto do que traz esse mundo que a gente nem conhece. E que a proposta do livro é fazer com que a gente sinta esse aroma que a gente não conhece. Então, todo o nosso julgamento, toda essa coisa de julgar, que a gente precisa ensinar o nosso cérebro como se fosse uma criança, eu já falei para vocês. O nosso cérebro é como uma criancinha. É como um cachorrinho. Se você não ensinar direitinho, ele não vai aprender, ele vai fazer o que ele quiser. Igual um cachorrinho faz. Você não ensinou, ele vai fazer a bagunça, as necessidades para todo lado, onde ele bem entender. É assim que é. A consciência somos nós. Nós somos a consciência. A mente não é consciência. Nós permitimos que o instrumento comande os nossos passos. Por isso que a gente sofre, como eu disse ali no começo da aula, né? Quem não lembrar, depois reveja, vai lá no começo da aula, exatamente assim acontece com as nossas emoções. Põe para debaixo do tapete, fica na zona de conforto. Acha que tá tudo bem, né? Só que vão estudar lá psicologia, né? Os estudos de Freud, de Jung, podem ir lá. Vamos ver o que eles falam. Não adianta. Você está achando que está debaixo do tapete, não vai te incomodar, só que não. Vai vir. Acabou. Constela, né? Constela. Aí começa o inferno, né? Você não percebe que começa.
Aí acontece um monte de coisas, né? Você causa. Aí você começa a apontar o dedo, você começa a ficar com raiva, com ódio, mágoa, isso, aquilo, aquele outro. Tudo isso é o quê? Aspectos que foram jogados para debaixo do tapete. Precisam ser vistos urgentemente. Então, a dica, que eu também tô, né, pegando firme, também é fácil não. Não é fácil. Nós temos uma mente condicionada, né, a mandar tudo, né? Toda vez que você está julgando alguém, para tudo. Para. Volte-se para você mesmo. Até me falaram uma vez, olha, você está julgando, né? Você está apontando, ó o dedo voltando para você, né? Vocês já devem ter ouvido essa, aposto. Mas apontou o dedo, volta para você, volta lá. Mas por que você está pensando isso daquela pessoa? Por que você está fazendo isso? Por que você está julgando o outro? O que acontece? Mas o que o outro tem? Começa a se perguntar, começa a ficar instigado e curioso para entender qual é esse mistério, porque é um mistério, né? É um mistério mesmo, a gente não... O que será que acontece? Algo acontece. Acreditem. E quando a gente descobre esse algo, né? É o bingo, né? Coisas mudam na nossa vida, tá? A nossa mente egóica precisa ser controlada nesse sentido. Ela precisa ser colocada no lugar dela, ela precisa fazer o que é o trabalho dela, que é trabalhar para nós, para nossa evolução, nos ajudar a realizar atividades, a planejar coisas boas, encontrar melhores caminhos, entender um livro, fazer as nossas atividades. A nossa mente, ela não é um instrumento para ser tão mal utilizado, desgastado, para ficar ruminando um monte de coisa, pensa, pensa, pensa. Não é um instrumento usado para ficar apontando o dedo para o outro problema dele. Problema dele. Quando o outro fizer alguma coisa para vocês, como faz para mim, não aponta o dedo para ele. Se pergunta, por que essa pessoa foi atraída para minha vida? Aprenda com ela. Faça esse outro caminho, faça esse outro movimento, comece a fazer. E aos poucos, a gente vai conseguindo mudar isso, esses condicionamentos. A mente aprende e ela vai trabalhar ao nosso favor e vai ser uma grande aliada. E não só a mente vai ser um grande aliado, tudo o que acontece à nossa volta, o nosso contexto, ele vai ser nosso aliado. Para isso, nós precisamos estar no agora. Declaração. Tem um tempinho ainda. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Comentar? Não? Bom, então ele deixa uma pergunta assim: o que é observar o pensador? O que é? Então nós temos aí esse pensador, né, que eu estou aqui falando já há um bom tempo, esse pensador. E o que é aquele papo, né, das outras aulas, da gente observar esse pensador? O que é isso? É uma atividade diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Observar o pensador. Para que a gente consiga observar o pensador, nós precisamos nos desassociar dele. E o que é? Desassociar do quê? Daquele ser, sabe? Aquele ser que fica ali falando, aquela voz mental que fica criticando, que fica especulando. Será? Será? Que fica criticando o tempo todo, que fica comparando, se comparando, você ao outro. Nós nunca vamos ser iguais aos outros. Não.
Não tem como. Cada pessoa está num ritmo, está num momento evolutivo, nós não podemos se comparar. A gente só precisa olhar para a gente e saber que a gente está no nosso caminho. E ponto. Né? Então, é esse observador que vai observar esse tipo de colocações que vai trazendo à nossa mente. É se desidentificar. Eu gosto, eu não gosto. Eu aceito, eu não aceito. Eu não tolero, eu tolero. Esses dois lados da moeda aí o tempo todo, que é lógico, né? Que nós vamos ter isso, de certa forma. Porque, como eu já disse também, né? A nossa mente, ela cataloga as coisas, né? Ela rotula. Olha, isso é favorável, mas por que ela faz isso? Para que a gente tenha bastante conteúdo para poder falar mal, reclamar, para que a gente tenha esses conteúdos, né? Tudo na ponta da língua? Não. Ela faz isso porque é mais fácil. É mais fácil, ela vai colocando, olha, isso aqui trouxe uma má experiência, essa daqui trouxe uma ótima experiência, olha, se isso trouxe uma ótima experiência, olha, deu certo, esse caminho é bom, olha, esse caminho aqui não é tão legal. Então, vocês podem perceber que a mente, ela está fazendo o trabalho dela. O problema é quando ela usa essa capacidade, né, para desvirtuar, para distorcer o trabalho dela. E aí sim é que começa a causar tanto mal para a nossa vida, né? Para as nossas experiências com as outras pessoas mesmo. Ela fica desequilibrada. Então, a mente equilibrada é aquela que tem capacidade de observar racionalmente, que é o trabalho dela. Olha, isso é bom. Olha, essa experiência não é tão boa. Olha, essa pessoa, puxa, sempre quando eu fico ali não dá certo. Agora, a mente não é para ficar, essa pessoa é isso, é aquilo, é aquele outro, faz isso, faz aquele outro. Aí começa o quê? Gerar raiva. Esses pensamentos que são desnecessários, não precisa. Ela começa a gerar raiva. Raiva, energia tóxica. Daqui a pouco eu estou enviando energia ruim para essa outra pessoa, estou me ligando energeticamente com ela, criando um nó energético com ela. Aí toda vez que ela começa a pensar em mim, como eu já me liguei energeticamente com ela, isso vai se fortalecendo. Então ela pensa mal de mim, eu penso mal dela, ela pensa mal de mim, e assim vai. Então olha como a gente faz. Isso não significa que agora eu não vou ter juízo nenhum de valores. Não. É que a mente funciona como se fosse um grande armário cheio de gavetas. Não é? A mente é assim. Eu não posso, por exemplo, ter o meu armário, o meu guarda-roupa, com tudo confuso lá dentro. Eu vou achar o que eu preciso, a roupa que eu quero, a meia que eu preciso? Não. Se eu deixar tudo bagunçado, eu não vou encontrar as coisas. A mente é a mesma coisa. Por isso, é papel da mente organizar os seus conteúdos, rotular, catalogar. Só que quando ela está desequilibrada, ela vai além do que ela deveria fazer e presta um desserviço para nós, para o nosso ser. E esse desserviço traz a dor, tá? Então, tudo aquilo que importa está muito além da mente. Esse é um outro conceito que a gente precisa guardar também. O que realmente importa não é esse juízo de valores, essa crítica, isso tudo. Pensem nisso, na nossa mente, como um grande guarda-roupa organizado. É isso. Guarda-roupa serve para guardar a roupa. Pronto. Só para isso. Ele vai servir porque ele foi feito. O resto não é da alçada da nossa mente. É da alçada do nosso eu maior. Esse eu que está completamente linkado, sintonizado com a consciência divina. Esse é o nosso verdadeiro eu. É ele que manda. É ele que direciona e a mente faz. Ele direciona, a mente faz. Ele direciona, a mente encontra os melhores caminhos.
para aquilo que o eu maior quer, não o eu falso. É difícil no começo, sim, pode ser. Não vamos aqui ficar falando, ai, que coisa mais fácil. Mas na verdade não é tão difícil assim. É difícil porque a gente está condicionado a fazer as mesmas coisas sempre. É igual ginástica. No começo é difícil pegar um ritmo, pegar uma rotina de fazer ginástica, atividades físicas? É. Por quê? Porque a gente está acostumado a sentar, ficar na Netflix. Ah, tão gostoso. Ah, não vou lá não suar, cansar, fico tão cansado. Mas se a gente pegar firme e contar para a gente mesmo por que isso é tão bom, encontrar motivos fortes o suficiente e começar a trabalhar na nossa mente, daqui a pouco ela é a nossa maior aliada. É ela que vai fazer a gente ir lá fazer a ginástica. É ela. E ela é poderosa. Então, eu vou terminando por aqui.